Alexandre! Ah! Opa! Amigo, eu tô numa alegria aqui que você não faz Oh, que alegria! Deu certo! uma alegria aqui incrível que você não faz ideia. Que Muita lindo! Muito obrigado! Eu que agradeço aqui você tá vindo me visitar na minha casa. É uma super alegria, uma super alegria. E, gente, falar um pouquinho como é que eu conheci o Alexandre. Foi há um ano e meio atrás, dois, enfim, estava fazendo aquela novela Segundo o Sol, e aí fui no programa da Fátima Bernardes e tive a sorte de, no dia que eu estava lá, ser exatamente o dia que Alexandre estava. Ou seja, para encurtar, eu dei o meu livro para a Fátima, ela foi super generosa, perguntou do livro, eu falei do livro. E aí, quando acabou o programa, o Alexandre veio falar comigo assim, Ingra, pô, esse livro, esse título, esse tema me tocou, as coisas que você falou e tal. Aí eu tinha um outro livro na minha bolsa para dar para uma pessoa que eu tinha imaginado dar o livro, mas quando o Alexandre falou que tinha tocado ele, aquele título, aquele tema, eu falei, não, esse livro é do Alexandre. Aí dei o livro para o Alexandre, ele que mora em São Paulo, na ponte aérea Rio-São Paulo, leu o livro, chegou em São Paulo, me ligou, me mandou um e-mail lindo e maravilhoso, e aí começou uma amizade avassaladora, né? A gente se encontrou depois de novo, fizemos uma conversa, um bate-papo gravado, que eu vou colocar no meu canal do YouTube, que é um canal bebê, tem 2 meses, então essa entrevista, essa conversa já está separada para eu colocar lá. E o que aconteceu, Alexandre, foi que há alguns meses, há quase um ano, eu comecei a vir muito para Salvador e encontrei com uma turma que te conhece e que te ama. Tipo a Claudina Ramires, que ontem estava aqui comigo fazendo um bate-papo. Tipo a Vivi Checa, que também te adora. E aí ontem, depois do papo com a Clau, conversando com meu colega de TSFI, que é o Marcelo, que já entrou aí também, o Marcelo virou para mim e falou, Ingra, o Alexandre é muito importante para mim nesse processo de preparação para ser pai. Porque ele tá na mesma turma, na mesma roda de homens. Olha só como as tribos se encontram. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. Então, o Marcelo está no mesmo grupo de homens do meu irmão João, que exatamente ontem se tornou pai pela primeira vez. Nasceu meu sobrinho Martim. E aí, hoje eu amanheci o dia com a notícia do Martim. E aí procurei o Marcelo, porque me tocou muito fundo esse assunto da roda de homens. O Marcelo já é um colega de turma, né, de terapia fenomenológica, que tem mexido muito com a turma toda, porque o Marcelo é muito sensível e leva muitas questões, né, desse homem que está se descobrindo, que está descobrindo e construindo esse sagrado masculino, né? Essa nova forma de se relacionar com o mundo, com a mulher, com o filho que está chegando, com ele mesmo. Essa inauguração na lida com os sentimentos, que os homens não têm muito esse hábito, essa habilidade. E aí, Alexandre, o que aconteceu foi que eu até fiz um vídeo chamando os homens para estarem nessa live, mas eu, como mulher, na hora que o Marcelo hoje começou a me falar e que eu comecei a meditar e a refletir sobre esse assunto, o meu homem interno, o meu masculino interno, sentiu um chamado muito forte para que você possa desenvolver esse assunto. Então, assim, o Marcelo também falou que no início da quarentena você fez roda de conversa com homens. Então, esse é um momento muito delicado, onde os homens devem estar sendo muito desafiados a lidar com as próprias emoções, né, dentro de casa, com mulher, com filho. Então, assim, esse trabalho seu com os homens é tão fundamental que eu falei, caramba, a gente tem que trazer isso para a nossa conversa. E eu, como pessoa que estou construindo o meu sagrado masculino, que estou resgatando a energia masculina de autoproteção, de ação, de decisão dentro de mim, porque as mulheres também não sabem muito o que é isso, falei, caramba, esse é uma oportunidade incrível para o meu masculino entender um pouco também sobre o que é o masculino positivado. Não aquele masculino que às vezes a mulher
equivocadamente copia, né? Que é a competitividade, é a invasão, é a violentação. Não, esse masculino não interessa mais nem para homem, nem para mulher. É esse masculino sensível, potente, enfim, que a gente quer também dentro, né, de todos os seres. Então, se você puder falar um pouquinho, né, desse masculino, desse movimento que você está fazendo e desse momento também da quarentena, como está sendo esse seu trabalho de socorro às emoções das pessoas, né? Você também está numa linha de frente de ajuda muito importante. Vai ser muito maravilhoso para a gente, para todo mundo. Ai, que alegria! Que alegria estar contigo, poder olhar nos seus olhos, poder sentir o cheiro da Bahia de longe. Ó, desses encontros que a vida traz, assim, eu sou uma pessoa muito conectada com essa ideia de que a vida nos traz presentes insuspeitos e que a gente precisa ter olhos de ver esses presentes. E os maiores presentes da vida para mim são as pessoas. Então, quando a gente se conheceu e eu li o seu livro, que me tocou tanto, O Medo do Sucesso, está publicado pela LPM aqui no Brasil, e que mexeu tanto comigo. Depois eu dei um de presente para minha mãe, e vivo falando desse livro para um monte de gente, inclusive tinha falado dele para Vivi antes da Vivi te conhecer. Mas eu sinto que ter encontrado você é parte dessas experiências que eu classifico como sendo essas portas de entrada que a vida dá para a gente recontar a nossa história, né? Porque, aí, ó, Flávia Melissa está aí dizendo que o seu livro foi muito importante para ela. Flávia Melissa é uma psicóloga, influenciadora digital, fenomenal, centenas de milhares de pessoas seguem essa mulher pelo Brasil afora. E, enfim, então, muito obrigado por essas experiências que a gente já teve juntos, e que eu sei que isso é só o começo de uma vida inteira, né? As amizades são sempre um porvir que faz o nosso coração ficar aquecido, né? Então, muito obrigado, tenho muito amor por você e muita gratidão por tudo que você tem me entregado nesse tempo. Essa roda de homens, ela surgiu há 3 anos, presencialmente aqui em São Paulo. Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu não tinha ainda um espaço, né? Eu morava em Serra Grande, no interior da Bahia, e a gente fazia um círculo de homens bem pequenininho, eram 5 homens, e a gente se reunia todas as semanas para conversar sobre... E isso foi uma coisa que me fez muito sentido. Eu falei, quando eu saí daqui, porque a gente sabia que ia ser uma fase, assim, um ciclo, para onde eu for eu vou levar essa ideia, mas eu quero fazer uma coisa maior. E aí eu sugeri para a dona da clínica onde eu cheguei para trabalhar como psicólogo, e ela topou me ofertar o auditório da clínica, o auditório não, um salão assim, da clínica, e eu disse, olha, não quero cobrar desses homens, porque o homem não tem tradicionalmente adesão à terapia. Se a gente cobrar, eles não virão. Eu quero que seja um trabalho gratuito para poder vir os desconfiados, os resistentes, quem não tem grana para pagar, sabe? Quem for mais periférico, e vamos construir isso aí. Mas é assim, meia dúzia de 3 ou 4 na primeira semana, no final de um ano tem 10. Eu falei com ela. No primeiro vieram 37. Então, hoje, né, antes de virar virtual, porque agora ele existe na mesma periodicidade, que é quinzenal, terça-feira à noite, a gente só virtualizou, ele está acontecendo agora no Zoom, aberto para qualquer homem do planeta que fale língua portuguesa, né, poder acessar. Então a gente está com gente literalmente de várias partes do mundo, que está exilado em outras partes do mundo e que está fazendo
a experiência do contato com a gente. Mas antes da gente virtualizar, a gente tinha uns 50, e agora, na versão virtual, a gente chega a 100 pessoas no encontro. Né? Então, é uma coisa muito linda o que acontece, porque o objetivo desse grupo sempre foi, primeiro, desconstruir os machismos mais invisíveis da nossa vida. Fazer uma revisão de como nós aprendemos a ser homens, com os nossos pais, com os nossos avós, com os mestres, né, com os professores, com treinador de jogo de futebol, líder religioso, todos os homens que construíram lugares de liderança na nossa vida vão passando imagens, formas de atuar no mundo. Os nossos líderes das tribos adolescentes, os colegas, tudo isso vai rolando. Vai fazendo com que a gente construa um perfil de homem. E, no geral, a gente construiu perfis muito ruins. Né? Em relação às mulheres, um perfil que se pauta por uma dominação potencialmente violenta, que invisibiliza um monte de dores na mulher, mas que também invisibiliza um monte de partes suas. Né? Então, o machismo estrutural da nossa sociedade, ele constrange o gênero oposto e faz com que nós vivamos a experiência da vida pela metade, porque nós estamos sempre suprimindo um pedaço da experiência em nome do que a gente acha ser um equilíbrio racional. Né? Então, é uma experiência, o grupo terapêutico de homens, para a gente poder falar, aprendendo a integrar as emoções, aprendendo a chorar quando tem vontade de chorar, aprendendo a falar do medo quando sente medo, aprendendo a falar da raiva quando sente raiva, aprendendo a celebrar a alegria, porque um dos sentimentos mais negados aos homens é a alegria, né? A alegria genuína de você poder abraçar um outro homem quando você tem uma forte conexão com ele, né? Então, em inúmeros grupos a gente terminou abraçado, chorando, se beijando, sabe? Uhum. É uma coisa muito revolucionária o negócio, entendeu? Sim, sim. E tem muita gente que vai e fica absolutamente em silêncio. Na versão virtual isso também rola, né? Você pode entrar, não tem uma roda de apresentação. Então você pode entrar, ficar absolutamente em silêncio, só receber durante o tempo que você quiser, não tem que chegar na hora, não tem que sair na hora, pode chegar a hora que você quiser, pode passar 10 semanas sem vir, não tem problema nenhum. Você vai viver o que você tiver afim, até onde fizer sentido para você. Se você quiser falar, você fala, se quiser ficar em silêncio, fica, se quiser chorar, chora. E nisso a gente tem aprendido a ser homem de outra forma. Né? Já são 3 anos de trabalho, agora em abril o grupo fez 3 anos, e a gente tem aprendido a ser homem de outra forma. A gente tem construído um novo alinhavo das relações mais históricas das nossas vidas, sabe? Experiências de homens que estavam brigados com amigos, com familiares, às vezes com mãe, com filho adulto, sabe? Aqueles caras que foram pais adolescentes e que agora estão com 37, 40 e poucos anos, tendo a segunda leva de paternidade, indo lá resgatar a paternidade que não conseguiu fazer direito com aquele primeiro filho. Enfim, um monte de experiências muito lindas, Ingra, que falam dessa necessidade da gente primeiro ganhar consciência dessas feridas que essa cultura construiu na gente e que a convivência entre homens ajuda a sustentar, né? Então nós estamos reaprendendo esse lugar. Não, isso Desculpa, pode falar. Não, isso é muito importante vocês estarem fazendo esse movimento entre homens, né? Se apoiando nisso que é genuíno, né, dos homens. Mas eu achei, assim, eu senti um chamado tão profundo das mulheres entenderem também o que é isso que os homens estão descobrindo, porque justamente essa questão do gênero, né, que é muito discutida e que cada dia mais, né, tem bandeiras, e tem vários formatos, né, até de luta, de guerra, né, como se fossem 2 lados opostos. Eu tenho olhado para isso assim, de uma maneira que a gente precisa ressignificar essa discussão. A gente precisa refletir sobre essa discussão. Porque, para mim, e cada vez mais, não é o homem ou a mulher, mas o masculino e o feminino dentro de cada ser.
Claro que eu, como mulher, vou expressar isso de uma maneira, os homens vão expressar isso de outra maneira, mas o que eu descobri, e por isso eu nunca me encaixei num lugar de feminista, apesar de muita gente falar, Ingra, mas você faz o que você quer, você é tipicamente feminista. Não, mas eu não sou. Porque toda vez que eu não fiz alguma coisa, não foi uma pessoa fora de mim que me impediu de fazer aquilo, mas foi um machista dentro de mim. Então, esse modelo do machista, esse masculino negativado, ele está dentro de homens e mulheres. E são as mulheres que criam os homens. Então, assim, esse diálogo dessas descobertas, dessas percepções, precisa acontecer, né? É um movimento novo nos homens, mas as mulheres também precisam refletir muito sobre isso, para não fazer exatamente aquilo que eu falei no início, de copiar um modelo que não é um modelo legal nem para homem nem para mulher, que é de não se permitir sentir, de ser competitivo, de ser violento, de ser invasivo. Por exemplo, há alguns meses eu percebi que por ter um masculino interno negativado e equivocado, eu invadia as pessoas quando eu me sentia invadida. Então, em vez de ter o poder de autoproteção, de firmeza e de decisão, que são características muito típicas da energia masculina, né? Saber decidir, saber se posicionar. Como eu não conseguia fazer isso, porque não tinha esse masculino muito estabelecido e ele está ainda em construção, na hora que alguém me invadia, eu era reativa e invadia de volta. Então fica desequilibrado, né? A existência do masculino fica desequilibrada, desequilibra o feminino. Então, eu percebo como isso é importante, não só em termos de homem e mulher, mas de energia mesmo, né? Yin, yang, masculino, feminino, o equilíbrio dessa dualidade, né? Nossa, a sua fala não poderia ser mais tocante para mim, porque eu sinto que é uma necessidade da gente construir o diálogo entre este novo homem e a nova mulher. Não importa com qual feminismo ela se identifique, há vários, né? Ou que ela não se diga da mesma forma, para além dos nomes que venham que eu respeito muito, né? As diferenças, por exemplo, dentro do feminismo, para mim, formam marcos teóricos importantes que essas mulheres têm trazido sobre uma resposta às opressões culturais que são muito reais e muito necessárias de serem vividas de uma outra forma. Nesse sentido, o mundo está doente mesmo, há muito tempo. Mas independentemente dessa nomenclatura, eu acho que o diálogo entre esse novo homem e essa nova mulher, esse é um diálogo que a gente ainda tem muito pouco. Porque depois que a gente começa a se desconstruir para algum lado, né, o que acontece é que a gente se descoloca das pessoas que normalmente faziam parte da nossa vida. Então a gente vive um luto muito profundo, né? Por exemplo, muito comum os homens no grupo relatarem que chegam lá e, de repente, se sentem agora descolocados no time, na galera que joga bola junto. Porque eles não conseguem se identificar mais com as piadas machistas, sabe? Não conseguem se identificar mais com o tipo de programa. Então, existe um luto, uma transição mesmo de identidade muito profunda. E aí, muitas vezes, você precisa refazer a sua rede de afetos, sabe? Porque você não cabe mais nos mesmos lugares. Então, esse processo dessa desconstrução, ele não é um processo linear. É um processo de vai e vem, porque você se pergunta em algum momento, será que está valendo a pena esse negócio? Estou perdendo muita gente, estou perdendo muita coisa. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um olhar, né, um panorâmico aqui para ver, né, se isso vale mesmo a pena. Né? Então, são coisas que eu sinto que é uma outra fase desse processo, é de colocar
as novas mulheres e os novos homens para conversar, normalmente, sem que isso seja uma instância terapêutica, mas que a gente possa se abrir para conversar sobre, e aí, como tem sido o seu processo de transformação? E aí, quais têm sido as perdas que você tem tido que assumir por conta dessa transformação? Como é que você tem se virado nisso? Né? A quem você tem recorrido? Né? O que você perde quando você ganha e o que você ganha quando você perde? Né? Então, esses processos, eles estão começando, mas eu sinto eles ainda muito primários. Enquanto eu ainda sinto isso, eu faço questão que o grupo seja só de homens, Claro. porque eu sinto que é um momento dessas identidades ganharem mais corpo. Né? Assim como eu entendo que os negros e as negras se aquilombem, né, e façam os movimentos identitários deles, assim como eu acho que os indígenas estão fazendo a mesma coisa, que a população LGBT está fazendo a mesma coisa, que as pessoas trans estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente está vivendo um processo em que essas pessoas que se sentiam invisibilizadas por uma sociedade muito normativista, muito careta, muito covarde, estão encontrando nesses grupos de iguais um lugar de fortalecimento, de empoderamento, para poder depois pegar o microfone da vida e falar assim, agora eu que vou falar. Agora Sim. eu também vou falar o que eu sinto, o que eu penso, né? Então é tudo isso que a gente tem experimentado nesse grupo. E a sua fala, o Jaime Monjardim apareceu aqui na Ah, nossa... é? Ah, Jaime! O Jaime Outro está dia, aqui. outro dia ele entrou numa live minha e o pessoal falou, Jaime tá aqui. Eu não estava lendo, eu estava só conversando sem prestar atenção, como agora eu tô te olhando e nem vi. O Jaime é foi meu primeiro marido, um querido, tem o maior carinho, maior amizade, maior torcida. É muito bonito isso, né? Eu Pois tive é, dois... eu queria dizer uma coisa para o Jaime Monjardim. Diga. Jaime, olha, é o seguinte, você é um pedaço, tem um pedaço de responsabilidade no apreço que eu tenho pela arte, no amor que eu tenho pelo audiovisual, é, porque a sua sensibilidade como realizador sempre tocou meu coração. Aquelas tomadas todas que você era um tarado pelo pôr do sol, aquelas tomadas todas de pôr do sol, os atores sombreados, aquilo era uma coisa que ganhava o meu coração de uma forma, né? Eu me sentia identificado, eu era adolescente, né? Na época de Pantanal eu tinha 16 anos, eu tinha 17 anos com a Ana Rai e tudo mais, mas eu sempre acompanhei a sua trajetória nesse lugar de conexão com a sensibilidade da vida colocada na imagem. Né? O Jaime é um homem desse do novo tempo, assim, que sempre Isso. deixou a sensibilidade transbordar, né? E transfere isso para a expressão dele de artista. É muito maravilhoso. Mas eu queria Aproveita, né? certamente uma das coisas que... E depois eu continuei te acompanhando, assisti Morri de Chorar com a Vida da Gente, que ele dirigiu, e que foi uma história linda. Mas, enfim, agradecer aqui, porque eu acho que ele tem um pedaço dessa... É uma metáfora disso, né? Que em cada lugar que a gente acessa da vida, a gente está trabalhando essa sensibilidade. A gente está trabalhando essa desconstrução. Não é só no grupo. O grupo é só um lugar de um primeiro disparo, né? Mas depois a mente e o coração vão longe. Né? É verdade. E aí agora, nesse processo que a gente está vivendo, nessa quarentena, Xande, como é que tá aí a sua lida com as pessoas? Que eu sei que você está assim, a mil para ajudar, né? Para levar uma palavra, para... Não, e eu ainda convido ele para fazer live, ainda convido ele para fazer a orelha do meu livro, e ele ainda aceita. Inclusive, tem um homem no meu livro, né? Onde eu falo de dentro desse homem, e é porque é o meu lado masculino. Provavelmente, se eu começasse a escrever esse livro agora, talvez esse homem já tivesse uma outra
né, uma outra característica, um outro sentimento. Depois a gente pode falar desse homem que está lá, que é o Ângelo. Mas a gente está vivendo um momento onde você deve estar tendo aí muitas impressões que você pode compartilhar e como é que os homens estão lidando e as mulheres com isso tudo, né? O que você pode trazer para a gente desse momento? Olha, a experiência da quarentena, ela é uma experiência, em primeiro lugar, inédita, em que a gente não tem a quem recorrer. Qualquer outra experiência da vida, a gente tinha como recorrer a alguém que nos dava um alento e dizia, é assim mesmo, rola assim, a próxima fase é essa. Né? Então, quando a gente cresce, a gente pergunta para a mãe, é assim mesmo, mãe, que o negócio funciona? Ou pergunta para um líder religioso, tô com medo, e é assim mesmo, que rola? Ou vai se, né, aconselhar com um amigo, com uma pessoa mais experiente, vai fazer um livro, você vai se aconselhar com outro escritor, é assim mesmo, conversa com o editor, ele sabe qual que é o processo da angústia de escrever um livro, e etc. Mas agora, o ineditismo dessa situação é que não existe nenhum ser humano que possa nos dar esse alento. Então, existe agora um sentimento de horizontalidade absoluta na vivência dessa experiência. Então, nós todos somos aprendizes do processo de passar por uma pandemia. Né? E com estas características específicas dessa pandemia, que tem a ver com isolamento social, com internet, com a dificuldade de entrar em contato com as pessoas e de não poder tocá-las, né, quando você encontra alguém, de você ter que reprimir o toque, de ter que lavar as compras do supermercado, de se untar de álcool em gel o tempo inteiro, de pensar na máscara como uma experiência que a gente vai ter que incorporar nos nossos dias por algum tempo. Né? Então, tudo isso, a gente passou esse primeiro mês, esses primeiros 40 dias, nos recuperando do susto. Né? Então, ficou todo mundo muito espantado, alguns ainda em negação, né? Elaborando o luto da vida anterior que a gente não tem e nem vai voltar a ter. Mesmo que a gente vença essa pandemia depois de uma vacina, a gente vai estar tão transformado como cultura que a gente vai viver outra coisa. É outro mundo que a gente não tem exatamente a noção de para onde é que a gente vai, de até onde essa transformação vai se operar. Mas que a gente pode, a única coisa que a gente pode garantir não seremos mais os mesmos. Sim. Né? Então, esse primeiro momento foi esse espanto. Agora, né, quando a gente vive uma grande crise, um grande choque, mais ou menos entre 4 e 6 semanas, a gente incorpora essa crise à vida. A gente vai se adaptando a essa crise. Então, na hora que você recebe um diagnóstico de uma doença grave, na hora que você recebe a notícia de uma morte, não quer dizer que você não fique mais triste, mas quer dizer que não tem mais aquele primeiro grande impacto. Né? E é justamente nesse momento em que está. Então agora, você já pode ver as pessoas partindo por uma outra fase, que alguns estão entrando numa vibe de resgatar partes de si que ficaram esquecidas com a aceleração do tempo, né? Estavam levando uma vida tão corrida que eu não tinha tempo de estar com os meus filhos, eu não tinha tempo de escrever, eu não tinha tempo de desenhar, eu não tinha tempo de... Então, estão resgatando partes da vida. Né? Estão aprendendo a viver com o medo. Isso, para mim, é o maior ganho dessa pandemia. Nós estamos tendo inexoravelmente que conviver intimamente com o medo. Não tem nenhum dia que algum de nós viva sem ele. Né? Porque a gente teme pelas pessoas que a gente ama, a gente teme pelos vulneráveis, né? Pelos miseráveis, que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem nem sabão, que dirá álcool em gel para se limpar. Né? A gente teme por tantas coisas, por tantas dimensões dessa tragédia,
né, que o medo nos visita. Então, nós sempre fomos uma cultura que oprimiu o medo como se ele não fosse uma emoção bem-vinda. E agora não tem outra. Não tem outra para a gente viver. A gente vai ter que aprender a viver com ele. E uma das coisas que eu acho mais bonitas da gente pensar no medo, está no meu livro, vou dar um spoiler. Assim, Cadê? que o medo... Tá, que vai sair. Vai sair, né? Vai sair. Ele seria lançado dia 15 de abril. Eu ia Mas... lançar o meu em abril também. Eu ia lançar em abril. 20 ou 21, mas então tudo bem. agora tá bloqueado. Daqui a pouco a gente vai... Mas o medo, ele é uma emoção conectiva. O medo é uma ponte que te leva a buscar um outro ser humano. Sim. Então, nós nos desacostumamos a lidar com o medo dessa forma. Nós passamos a viver o medo como uma experiência que precisava ser ocultada para eu mostrar para o outro uma falsa invulnerabilidade. Precisava ser negada, né? Precisava ser negada. Precisava ser negada. Então, agora é hora da gente tirar o medo do armário, sabe? E falar assim, hoje tá foda, eu estou me cagando de medo dessa pandemia e eu preciso falar disso, eu preciso chorar com alguém, eu preciso abrir a câmera, eu preciso, sabe? Eu preciso fazer coisas para liberar esse medo dentro de mim. Isso é um ganho existencial inominável dessa pandemia. Porque é através dessa vulnerabilidade que a gente vai encontrando a nossa inteireza, né? Porque o medo justamente, ele pode ser um trampolim para nossa potencialidade maior. É quando a gente se alarga por dentro, é quando a gente enfrenta o medo. O medo é uma sombra, né? E como é que é a sombra? Não tem como fugir dela. Ela tá ali colada na gente. A gente pode negar, inclusive, uma vida inteira, mas negar qualquer fragilidade, qualquer limitação, nos traz a verdadeira fragilidade, que é não conseguir lidar com a realidade, com a verdade, né? Então, assim, o medo é uma realidade, nossas fraquezas, nossas fragilidades. Então, eu percebo que, no mínimo, a gente vai sair muito mais alargado, né? De potência mesmo de lidar com o desafio. Por exemplo, a gente reclamava de tanta coisa, né, Xande, assim, de tanta bobagem. Agora a gente tem na balança a vida e a morte, né? E também uma outra coisa que me ocorreu agora é a gente poder pensar na morte. Porque eu, nesse processo assim, mais profundo, mais intenso, nos últimos 10 anos de autoconhecimento, de vivência desse autoconhecimento, eu penso com uma certa frequência na morte. Porque eu comecei a refletir sobre o que eu estou fazendo aqui, né? O que significa a vida, o que é esse período de tempo, né? O que é essa escola, o que é esse tempo temporário, né? Que começa e que vai acabar. O que eu sinto de chamado dentro de mim, o que eu devo estar fazendo aqui, o que me realiza, o que me faz feliz, onde eu posso expandir, onde eu posso crescer, começar a querer ver os medos. Então, eu querer viver a vida com mais valor me levou para a reflexão sobre a morte, sobre o que é a morte, de não ter medo da morte, porque aí eu percebi que se eu tinha medo na morte, não pensava nela, a minha vida ficava empobrecida, porque é como se eu estivesse aqui para sempre. E eu não estou aqui para sempre. Então, a gente está vivendo uma situação onde algumas verdades estão sendo colocadas, né? A verdade de que a gente não está aqui para sempre, a verdade de que a gente é conectado, que estamos todos conectados, que somos todos uma coisa só. Então, são algumas verdades que a gente está vivendo de uma maneira tão visceral, né? A temporalidade, né? A incerteza, o não controle sobre a vida, porque a gente também vivia numa ilusão, mergulhado na ilusão de controlar a vida, de controlar o outro. Certamente. Então, nossa, então está sendo colocado com tanta verdade agora, sabe? É como isso é acordar, né? Agora tá todo mundo assim tendo que realmente olhar para a realidade, para a verdade, assim, não tem muito como fantasiar sobre o que está acontecendo. Não tem, né? não tem. Tem uma frase maravilhosa aqui da Lira Amaral, não sei se é minha parente. Não tem que vamos sair automaticamente melhores da pandemia, há que se refletir, se ouvir e se sentir. Eu concordo totalmente com ela. Sim. A gente nunca tem a garantia de quem vai conseguir cruzar a ponte.
Uhum. Mas a ponte existe para ser cruzada, né? Nós não vamos viver essa experiência de forma homogênea, nós estamos horizontalizados nas emoções em relação à pandemia. Mas, obviamente, como nós vivemos num planeta desigual, existem pessoas mais privilegiadas e que vão ter, inclusive, mais oxigênio, mais liberdade, mais tempo para poder fazer essas reflexões. Né? Então, por exemplo, só um exemplo. Numa quarentena, o tamanho da nossa casa é lugar de privilégio. Então, quem está tendo que quarentenar dentro de uma casa de 40, 50 metros quadrados vive uma experiência completamente diferente de quem tem uma quarentena privilegiada dentro de uma casa com quintal, que pode sair, que pode ver o sol, que pode tomar sol, que pode nadar, entende? Então, nós não vamos viver isso da mesma forma. Então, eu concordo muito com a Lira nesse aspecto que nem todos vamos passar por essa experiência. E até aqueles que tenham a oportunidade de fazer uma reflexão mais profunda, pode ser que não entrem nessa vibe. Né? Sim, é sempre uma escolha, né? A gente está sempre escolhendo, né? O livre-arbítrio tá aí na nossa mão. E aí até eu quero te perguntar uma coisa. Minha mãe colocou ali, há um tempo atrás, e não poder pegar o neto recém-nascido, né? Porque ganhou o neto de ontem para hoje. Eu queria engatar nesse assunto também, Alexandre, sobre algumas questões que devem estar acontecendo. E aí eu tenho um interesse pessoal nisso, que é o fato de eu estar aqui com os meus pais e o meu filho estar em Porto Alegre. E pela primeira vez já passaram 30 dias sem eu estar lá com ele. E é uma situação, assim, muito delicada. Deve ter muita gente com esse tipo de situação, com relação à mãe, a filho, a pessoas, né, desse amor mais profundo. Então, assim, é delicado porque se eu vou lá, eu estou colocando ele em risco. Depois, se eu preciso voltar para estar com os meus pais, eu coloco meus pais em risco. Eu me coloco em risco, eu coloco outras pessoas em risco. Então, como é que você vê né, essa delicadeza mesmo da gente ter que lidar com essa saudade, com essa... Né, da gente não fazer loucuras, né? E não só essa loucura de querer matar uma saudade, mas deve ter gente também, mesmo com casa grande e tudo, não suportando estar dentro de casa e fazendo a loucura de fugir da quarentena, porque também esse que tem uma casa grande, muitas vezes a paciência dele é muito pequena, né? Então, tem de tudo, né? Mas especificamente agora que o Dia das Mães está chegando... E eu já estou assim me preparando, porque claro que eu posso sobreviver a isso. É só uma saudade, né? Então isso não é nada demais, mas uma palavra sua pode nos ajudar, né? A passar por essa ponte aí da saudade. Olha, em primeiro lugar, dar um beijo na dona Alba. Obrigado pela participação. É uma honra ter a senhora aqui. E eu acho que tem uma tarefa dessa pandemia, do ponto de vista das emoções, junto com a história do medo que eu falei agora há pouco, que é o seguinte, isso é um esforço que cada um vai ter que colocar voluntariamente nesse sentido, que é o seguinte, até antes da quarentena, a proximidade física significava muito para a gente, sobretudo nessa cultura. Então, essa pandemia não é universalista nesse aspecto. Existem culturas que estão mais preparadas para o distanciamento social. Os orientais vivem isso com muito menos drama do que nós, porque eles são muito menos táteis do que a cultura brasileira, por exemplo. Então, essa perda para nós é maior. Então, para nós, o imperativo de transformarmos essa ausência do toque em uma outra coisa, ele é maior. Então, o nosso esforço é de pensar assim, como é que eu vou transformar a experiência de receber afeto sem que o toque e a proximidade
estejam envolvidos nessa troca, né? Porque por algum tempo nós vamos viver assim. Nós podemos abraçar quem está dentro da quarentena e não podemos abraçar quem está fora. Existem situações muito dramáticas nesse sentido, né? Então, por exemplo, os profissionais de saúde que estão na linha direta da assistência ao Covid, eles estão bloqueados de estar, inclusive, com seus. Então tem pessoas passando muito mal emocionalmente porque estão há 40 dias sem poder abraçar o filho, entende? Porque sai e volta do hospital. Então, tem coisas muito dramáticas nesse aspecto, né? Mas nós todos, como planeta, nós precisamos pensar assim, nós temos a possibilidade de inventar na nossa cabeça e no nosso coração um novo significado para as transmissões de afeto que não envolvam toque. Então, eu vou construir na minha vida um outro valor para cada pequena manifestação de afeto que não envolver toque. Então, qual é a função do olhar? Né? O que significa olhar? No início da pandemia eu recebi uma coisa por WhatsApp, eu não guardei, agora eu não tenho como recuperar, que você entrava num site e você ficava 1 minuto vendo uma pessoa em algum lugar do mundo. Você viu isso? Só olhar. Sim, eu fiz várias vezes. Eu e minha mãe e meu pai fizemos isso. A gente só ficava se olhando assim. Isso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então, veja, isto é uma ressignificação. Isso é uma transformação do significado do olhar. E do quanto o olhar pode fazer nutrição emocional. Né? Eu não escrevia cartas para as pessoas. Agora eu posso escrever uma carta. Eu posso gravar um áudio expressando os meus afetos, usando da potência da palavra como um lugar de encontro com os meus afetos. Né? Eu posso ligar para as pessoas que estão há muito tempo sem encontrar e tal, e dizer para elas assim, o quanto a presença delas, a função delas na minha vida representou, rememorar cenas marcantes, entende? Então, tudo isso são instrumentos que nós precisamos inventar, que eles não estão dados pela cultura, entende? Não estão dados pelos nossos hábitos, né? Eu vou fazer aniversário quinta-feira e vou fazer aniversário sem abraço. Né? E eu que sou essa pessoa abracenta. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou peguento. Então, vamos ter que fazer alguma coisa. Sim. Vamos fazer alguma coisa. Você está convidadíssimo, você está nos meus planos. Mas vamos ter que fazer alguma coisa. Né? O que nós vamos construir de transmissão afetiva e de recepção? Sobretudo assim, na hora em que eu abro a câmera e eu me conecto com o olhar da Ingra, isso me diz muito. E agora, nesse momento, eu preciso fazer um jeito dentro de mim disso me nutrir mais do que antes. Então, e às vezes, né, por exemplo, que as lágrimas possam ser abertas, né, e vertidas dentro das lives, dentro dos espaços. Né? Então, a gente está carente. É muito difícil passar por tudo isso, tem muitas privações em muitos aspectos. Então, a gente precisa inventar. Quando a vida não nos oferta, a gente inventa. Então, a gente precisa inventar. Né? Não, inclusive, uma das escolhas, né, já que a gente estava vendo que realmente tudo é uma escolha, né, nada é garantido, nada é obrigatório, que a pessoa vai crescer, que vai melhorar, que vai se lapidar, mas uma das escolhas é a gente se permitir ser transparente mesmo. Eu andei fazendo umas lives sozinha aí com o pessoal que me segue. E caramba, né, a gente tinha papos tão profundos, eu me emocionava tanto. E tudo bem, assim, tá fazendo parte mesmo da verdade desse momento. E eu já estava numa busca de transparência, então eu não vou trancar nada, né? Deixa tudo transparecer, tá tudo certo. Então, essa dica aí que você deu é muito boa. Eu precisava escutar isso, Xande. Porque, por exemplo, o meu filho não gosta muito de telefone, eu também não gosto de telefone.
Mas eu ficava assim, meio sem querer insistir de que a gente todo dia se fale com vídeo. Tudo bem, também acho que não precisa ser todo dia. Mas esse papo da gente ter que abrir dentro da gente essa autopermissão de contato pelo vídeo é importante nesse momento, né? E até cantar junto, tocar junto. Eu tenho grupos que eu faço parte que a gente não parou de se encontrar, muito pelo contrário, a gente está até se encontrando mais para cantar junto, né? E a vibração tá lá, quer dizer, no nível do coração, da conexão, não tem tempo e espaço, tá tudo junto, né? A ligação, a conexão é direta mesmo. Então, é importante ouvir isso para que a gente cave esse lugar de manter esse contato abrindo câmera, né? Se a pessoa não gosta porque não precisava também. Agora, eu preciso, meu coração de mãe precisa. Então, é importante a gente, com todo o amor, abrir esse novo espaço, né, de relação. Isso, e assim, ter a clareza de que no início vai ser xoxo, vai ficar esquisito, pode ser que os dois saiam da experiência achando uma merda, e é assim que a gente vai construindo, porque a gente não muda, a coisa mais difícil na experiência humana é mudar uma cultura, né? E nós estamos muito aculturados ao toque. A nossa experiência brasileira, e quanto mais a gente sobe, né, quanto mais a gente vai para o norte e nordeste, mais toque, mais aperto, mais cheiro, né? Mais abraço. Não é à toa que é no norte e no nordeste que tem as grandes manifestações populares desse país, né? É porque a cultura aí para cima é assim, e eu sou mineiro de nascença, mas baiano de opção, e morei 15 anos na Bahia, meus 3 filhos são baianos, então eu sou dessa galera aí, sou a Eliana Show 25, acabou de entrar aqui, uma das pessoas mais importantes da vida da minha família. Deixa eu falar dessa mulher. Fala. Essa mulher era a babá dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, e permitiu que a gente pudesse se desenvolver em tantas áreas da vida. Ela é um amor da nossa existência. Assim. A gente sente falta dessa mulher todos os dias, a gente ama com profundidade, reverencia a importância dela na nossa vida, a gente ama os filhos, ama a galera toda. Ela é aí de Salvador, do bairro da Paz, e é uma pessoa muito querida. Obrigada, Eliana. Obrigada por ter parte da nossa vida, viu? Aqui em casa também sempre teve, né? Porque tem uma cultura, ainda hoje tem, mas cada vez menos, né? Da lavadeira, da cozinheira, dessas funcionárias que acabam virando da família, né? E aqui em casa também tem algumas que passaram por aqui, hoje não tem mais, mas que são da família até hoje. E que eu batizei filha, batizei neta, e todo mundo vira comadre e compadre de todo mundo. É muito gostoso mesmo. Nós estamos a 30 minutos de acabar a live, que o Instagram... Então, exato. Xande, gratidão por essa sua presença iluminada e amorosa aqui na minha casa, na nossa casa. Gratidão por você estar escrevendo a orelha do meu livro. Aliás, até terça-feira, quem quiser adquirir antecipadamente, tem ali o link na minha bio. E muita gratidão por essa amizade, Xande, por você existir, pela sua energia aqui no planeta, distribuindo esse acolhimento que a gente precisa tanto agora nesses novos tempos, viu? Ingra, muito obrigado. Muito obrigado por você entregar um filho para eu cuidar, né? Um livro é um filho que a gente pare nesse mundo, às vezes, assim, né? A forceps, que às vezes não sai com tanta fluidez, porque ele entra em fase da vida que a gente precisa, né? Fazer coisas aí. Tem muita gente muito amada, Roberta Takei, Isabela Politano, muita gente que apareceu aqui, Roberto Savic, que é um artista sensibilíssimo, que eu conheci há muito pouco tempo, que está aqui, Sandra Santório, que também foi avó recentemente, que estava falando aí com sua mãe, né? Gente boa da minha vida, Ave Maria, tanta gente da minha vida. Eu fui muito feliz nessa terra. A Bahia me deu realmente régua e compasso, porque o que eu pude viver na minha vida baiana
eu não sei se eu vou viver em outra fase da vida, porque eu fui muito abraçado, eu fui muito abençoado pela experiência de tantos amores que eu fiz aí nessa terra. Então, obrigado Maravilhoso. por todo mundo que participou, obrigado, Indra, por você trazer diálogos sobre os seus processos, sobre a sua coerência de vida, né? Sobre a sua verdade, e a gente está junto para sempre. Ai, te amo. Um Obrigada, beijo. gente, por estar aqui com a gente. Cada um de vocês, viu? Obrigado. Gratidão. Beijo. Beijo. Até já. Tchau.